Vamos estudar, então, o seno da soma. Seno de A mais B. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Observe que este B pode ser, inclusive, um arco negativo. Seno de A mais menos B. Olha o que vai acontecer. Seno A cosseno menos B mais seno de menos B vezes cosseno de A. O cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos B é igual a cosseno de B. Já o seno é uma função ímpar. Então, seno de menos B será igual a menos seno de B. Olha o que acontece com a fórmula. Então, o seno de A menos B será igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Observe que o sinal da soma permanece dentro da fórmula do lado direito e o sinal da diferença permanece dentro da fórmula do lado direito. Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é seno de 75 graus. Eu vou fazer o uso da fórmula de seno de A mais B. Então, eu tenho que escolher o A e o B. Escolherei dois ângulos que, somados, dão 75 graus. Os valores que me parecem que são condizentes com a ideia seria 30 graus e 45 graus. Por quê? Porque eu conheço o 30 e o 45 por serem ângulos notáveis. Então, eu terei seno A cosseno B, seno B cosseno A, onde o A vale 30 graus e o B vale 45 graus. Observe que eu conheço esses valores, não é? Porque eles são tabelados. Então, eu sei que o seno de 30 vale meio e o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo as devidas substituições e fazendo as multiplicações, encontraremos que o seno de 75 graus é igual a raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Escrevendo tudo na mesma fração, teremos que o seno de 75 graus será igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Vamos ver outro exemplo. Seno de 15 graus. Vou fazer uso da fórmula do seno de A menos B. Então, eu terei seno A cosseno B menos seno B cosseno A, certo? Então, eu vou agora fazer a troca. 45 graus será o A, 30 graus será o B. Então, eu terei seno de 45 cosseno de 30 menos seno 30 cosseno de 45. Como são valores conhecidos, eu vou substituí-los. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo as contas, encontraremos que seno de 15 graus é igual a raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então, encontraremos que seno de 15 graus é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Perfeito? Vamos ver agora as fórmulas do cosseno da soma. Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E cosseno de A somado com o ângulo, que é um arco negativo, menos B, será cosseno A vezes cosseno de menos B menos seno A vezes o seno de menos B. Sabemos que o cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos B é igual a cosseno de B. E sabemos também que o seno é uma função ímpar. Então, seno de menos B é igual a menos seno de B. Fazendo as trocas, cosseno de A menos B será, então, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Perfeito? No lugar deste A azul aqui, substitua pelo B. Houve um erro aqui. Aqui é B, combinado? Então, nós temos, como exemplo, cosseno de 90 graus menos x. Então, no lugar do A, eu vou substituir por 90 graus. E no lugar do B, eu vou substituir pelo valor de x. Então, nós teremos cosseno de 90 menos x igual cosseno A, que é cosseno de 90, vezes cosseno x, mais, tem que trocar o sinal, porque se é menos dentro do cosseno, ficará mais aqui fora, mais seno x, seno de 90. Sabemos que cosseno de 90 graus vale 0, e sabemos que seno de 90 graus vale 1.
Então, ficou 0 vezes cosseno x mais seno x vezes 1. Conclusão, cosseno de 90 menos x é igual a seno x. Estamos demonstrando o fato de dois ângulos complementares, porque o ângulo x é complementar do ângulo 90 menos x. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Perfeito? Outro exemplo. Cosseno de 180 mais x. Então, eu vou usar cosseno de a mais b. Cosseno a, cosseno b, troco o sinal, menos seno b, seno a. Perfeito? Então, eu vou fazer aqui a colocação do a valendo 180 graus e do b valendo x. Então, teremos cosseno de 180 vezes cosseno x, troco o sinal, menos seno x vezes seno de 180 graus. Como nós sabemos que o cosseno de 180 graus é menos 1 e sabemos que o seno de 180 graus vale zero, nós teremos que cosseno de 180 menos x será a mesma coisa que menos o cosseno de x. Perfeito? Vamos ver agora a tangente da soma. Tangente de A mais ou menos B. Observe que na fórmula o sinal de mais está em cima e o sinal de menos está embaixo. Então, toda vez que eu quiser usar o sinal de mais, eu vou usar sempre o sinal que aparecer na parte superior da fórmula. E quando eu quiser o menos, eu usarei o sinal que está na parte inferior. Perfeito? Então, vai ficar assim. Tangente de A mais ou menos B. Seno A cosseno B mais ou menos seno B cosseno A. E já embaixo, cosseno A cosseno B menos mais seno B seno A. Por que menos mais? Porque o cosseno da soma, o sinal fica menos. E o cosseno da diferença, o sinal fica mais. Agora eu vou dividir toda essa fórmula por seno A cosseno B. Fazendo isso, encontrarei que a fórmula da tangente de A mais ou menos B será tangente de A mais ou menos tangente de B sobre 1 menos mais, tem que fazer a troca do sinal. Se for tangente da soma, na parte de baixo será menos, e se for tangente da diferença, na parte de baixo será mais. Tangente de A vezes tangente de B. Vamos ver alguns exemplos. Tangente de 345 graus. Sabemos que tangente de 345 graus é um arco que está no quarto quadrante. No quarto quadrante, nós sabemos que para reduzi-lo para o primeiro quadrante, usamos 360 menos o alfa. Então, 360 menos alfa tem que dar 345. Então, esse alfa tem que ser 15 graus. Como a tangente no quarto quadrante é negativa, então eu vou dizer que tangente de 345 é igual a menos tangente de 15. E então, eu vou calcular a tangente de 15 e, no final, eu troco os sinais. Tangente de 15, usando a fórmula, é tangente de 45 menos 30, que vai ser tangente de 45 menos tangente de 30, sobre 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Substituindo os valores, sabemos que tangente de 45 vale 1 e sabemos que a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, a gente vai encontrar que a tangente de 15, calculando o MMC da parte superior e inferior dessa fração, será 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Simplificando, encontramos que a tangente de 15 graus é igual a 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Temos, então, que racionalizar. Racionalizando, teremos, então, tangente de 15 igual a 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 vezes o fator racionalizante, eu tenho que trocar o sinal do denominador. Fazendo os cálculos, encontrarei que a tangente de 15 graus será igual a 6 vezes 2 menos raiz de 3 sobre 6. Simplificando, tangente de 15 graus será igual a 2 menos raiz de 3. Mas o nosso objetivo é calcular a tangente de 345 graus. Então, sabemos que ela é o oposto, né? Tem que trocar os sinais da tangente de 15. Então, tangente de 345 graus será igual a menos 2 mais
raiz de 3. Perfeito? Espero que você tenha compreendido esta aula. Se necessário, volte, dê uma pause, né, na tela para que você possa observar os cálculos mais devagar. Combinado? Até a próxima.